Editora Bercron apresenta Como Viver Acima dos Problemas. Pastor Josimar Fonseca. Dedicatória. Este livro é dedicado a um homem cuja memória jamais será esquecida. Um homem capaz de fazer amigos e influenciar pessoas por seu coração carinhoso e vida alegre. Não conheci ninguém melhor que este homem que cria que Deus podia fazer o impossível acontecer. Agradeço a Deus as lembranças que guardo dele. Edmir Carone. Pai, nós te damos graças por podermos meditar na Tua Palavra, que ela possa realmente tocar o coração de cada pessoa que esteja ouvindo esta mensagem e que o nome do Senhor seja glorificado. Apresentação. Esta é uma nova palavra que o Senhor me revelou sobre o capítulo 14, versículos 22 a 34 do Evangelho de Mateus. Jesus anda por sobre o mar. Já ouvimos muito sobre o Deus que anda sobre as ondas altas da vida, sobre medo, sobre sair de uma margem e chegar a outra, enfim, sobre as tempestades da vida. Esta nova revelação que o Espírito Santo tem me dado neste texto fala muito ao meu coração e eu sei que vai abençoar a sua vida também. É uma visão espiritual, profética, que não só tem me ajudado muito, como também tem edificado o meu coração. Muitas vezes, lemos um texto da Palavra de Deus, meditamos nele e não percebemos nenhuma mensagem que nos fale particularmente. De repente, o Espírito Santo traz algo novo, ordena os nossos passos e marca profundamente a nossa vida em um aspecto diferente. Que isto possa acontecer também com você. Peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e entendimento e abra o seu coração para receber o que Deus tem para lhe falar. Que o Senhor lhe abençoe. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele e parou do outro lado, enquanto ele despia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E logo subiram para o barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente tu és Filho de Deus." Ora terminada a travessia, chegaram à terra de Genazaré. Mateus 14, 22 a 34. Introdução. Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação dos pães, alimentando cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, levando os discípulos, mais uma vez, a presenciar a manifestação de seu grande poder. A seguir, ordena que eles entrem no barco e se dirijam a outra margem. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus não seguiu com eles. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Em alto mar, o barco foi açoitado pelas ondas devido ao vento contrário e os discípulos se apavoraram. Tiveram medo. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Será que Jesus não sabia que os discípulos passariam por aquela tribulação? Certamente ele sabia.
Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Deus se preocupa conosco como se preocupou com o homem desde o início. Ele esteve atento a todo o sofrimento do seu povo no Egito, como podemos observar em Êxodo 3, de 7 a 9. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Também hoje Ele conhece as nossas aflições e está atento ao nosso clamor. Além de ser Deus, Ele estava no monte, num lugar alto, e com certeza dali poderia vê-las. Por que então deixou que fossem sozinhos? O fato é que Deus, de alguma forma, quer trabalhar em nós. Ele sabe das lutas que temos, sabe o que vai acontecer conosco, sabe das nossas dificuldades. Por que então Ele nos deixa passar por elas? O plano de Deus em nossa vida pode incluir enfermidades, provações, problemas, falência, prisão, perdas e até morte. Mas temos a certeza de que Deus está no controle da situação e que Jesus é nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. Deus nos quer crescendo espiritualmente para contemplarmos a sua glória. Quando Jesus fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele fala de muitas formas, inclusive quando nada diz. Os olhos do Senhor estarão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Capítulo 1. Deus sabe de tudo. Através deste texto, podemos aprender mais sobre a sabedoria de Deus. Ele conhece todos os nossos problemas, nossas necessidades e nossas lutas. Muitas vezes, as tribulações e os sofrimentos nos fazem pensar que Jesus não se importa conosco. Mas a Bíblia nos diz que Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, que se compadece de nossas fraquezas. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4, 14 a 16. Pode ser que você esteja agora se perguntando, por que então Ele nos deixa passar por problemas? Analise comigo alguns motivos. Primeiro, passamos por alguns problemas porque estamos vivos, somos homens, sonhamos e idealizamos. Ainda que queiramos anular esta condição, não tem como. O inimigo luta contra as nossas vidas. Nós temos um adversário que está incessantemente contra nós. A Bíblia diz que não lutamos contra as pessoas da nossa família que não são convertidas. Não lutamos contra nosso patrão, contra pessoas inimigas, nem mesmo contra sangue ou carne. A nossa luta é contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que tentam nos destruir, nos matar. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra os hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Deus pode não nos livrar no dia do mal, mas nos guarda nesses dias. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Salmo 37, 18 e 19.
Foi o próprio Jesus quem disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Segundo, passamos por problemas e dificuldades e Deus permite para que em nós seja forjada uma fé vitoriosa. Como é formada a fé? É formada através das lutas e dificuldades que enfrentamos. Deus não nos deixa passar por problemas maiores do que aqueles que conseguimos suportar. Ele não nos deixa com um peso maior do que o que podemos aguentar. Temos na Bíblia, mais especificamente em Hebreus 11, exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Um deles foi Abraão. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Hebreus 11, 17 a 19. Deus nos prova não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abrão, Abrão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhes faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 11 e 12. A partir daquele momento, Deus poderia confiar em Abraão, poderia fazer dele o pai de muitas nações. Deus nos prova para saber o que está em nosso coração, para nos ensinar, para nos disciplinar, para aprendermos a obedecer e para conhecermos nossos limites. Quando estamos vivendo sem grandes problemas, sorrimos e nos alegramos, mas quando eles chegam, choramos e lamentamos. As dificuldades que enfrentamos são as que marcam a nossa vida. Nunca nos esquecemos de uma dificuldade de que passou e deixou uma marca. Através destas dificuldades, Deus quer formar em nós uma fé viva e vitoriosa. Deus sabe dos nossos problemas. Ele está num lugar alto. Ele está olhando as nossas vidas. Terceiro, muitas vezes passamos por lutas em decorrência de passos, atitudes e negócios errados. Não medimos as consequências, não esperamos o tempo de Deus, não entregamos totalmente a Ele a direção de determinadas questões. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Está escrito em Eclesiastes 3, 1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Deus pode incluir demora. As coisas não acontecem quando nós queremos, mas quando Ele quer, quando sabe que estamos prontos a receber. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Abacuque 2, 3. Consulte o Senhor antes de qualquer negócio. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos serás levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127, 1 e 2. Quarto, passamos por problemas por causa do nosso inimigo, Satanás. Por saber que o seu fim está próximo, ele almeja nos derrubar. Ele fica em volta de nós, procurando alguém para destruir. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Ele está ao derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Ele ruge como se fosse um leão, no entanto, nós temos conosco o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. É preciso saber discernir a causa dos problemas. Deus tem 3 formas de falar: sim, não, espere.
Na vida, muitas vezes passamos por um deserto e temos de caminhar sozinhos para aprendermos. Se pegarmos uma carona, teremos que voltar e, com certeza, será mais difícil. Capítulo 2. Dimensão de Deus. Jesus ficou sozinho no monte a orar enquanto os discípulos passavam para a outra margem. A quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da madrugada, a hora mais escura, mais terrível, quando as trevas são ainda mais densas, os discípulos enfrentaram o vento contrário. Ficaram amedrontados, não sabiam mais o que fazer. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Imagine esta situação. As ondas altas, açoitando aquele barco, trazendo para os discípulos um grande medo, uma grande tribulação, e Jesus vem caminhando, andando sobre as águas. E tudo se acalma. Jesus é o Senhor da natureza, é Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus entra, o medo sai. Em sua presença, há esperança, a paz, a certeza. Passamos por lutas, enfrentamos situações como esta, ficamos angustiados e tristes. É nesse momento que Jesus vem contra as adversidades, contra os problemas, andando sobre as tribulações da nossa vida, pisando nelas para nos trazer vitória. Jesus está acima dos nossos problemas, está acima das situações que nos afligem. Ele sabe o que estamos passando, sabe das dificuldades que estamos enfrentando. Pode ser que você esteja vivendo os momentos mais difíceis da sua vida com o seu filho, sua filha, vivendo os momentos mais escuros no seu relacionamento conjugal e não sabe mais o que fazer. Acalme-se. É nessa hora mais absurda, nessa hora mais difícil que Jesus vai chegar. Ele é assim, sempre nos socorre na hora certa, sempre estende a sua mão na hora em que mais precisamos dele. Nossos problemas servem de caminho para Jesus chegar até nós. Acompanhei o sofrimento de uma família que passava por uma grande luta. No momento de maior dificuldade, quando todos os problemas a cercavam, na hora mais escura, na hora mais complicada, Deus manifestou a sua graça, a sua unção, a sua presença na vida deles. O pai estava fora de casa, a mãe sofrendo muito, não havia mais diálogo entre eles. Uma situação absurda, difícil, problemas familiares, profissionais, financeiros, problemas de relacionamento. Satanás estava assolando aquela família, estava vindo contra eles. Não sabiam mais o que fazer, e Deus foi salvando. Salvou o filho, depois a mãe, e a graça de Jesus alcançou aquela casa. O pai voltou, aquela família foi restaurada. Eles passaram a servir ao Senhor, passaram a ser abençoados. Tudo foi fruto daquele momento difícil em que Jesus veio e ministrou ao coração deles, trazendo paz, alegria, salvação e libertação. Não é fácil passar por momentos como este e ficar esperando Deus agir, mas temos sempre que declarar nossa fé em Jesus. O texto escrito em 1 João 5,4 diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a minha fé e a sua fé não é a fé dos outros. Capítulo 3. Eu também posso. Deus sabe de todos os nossos problemas e está acima deles. A partir do versículo 26, há uma relação do Espírito Santo que pode mudar a nossa maneira de encarar as dificuldades, ensinando-nos como viver acima dos problemas da vida. Primeira, os discípulos veem Jesus caminhar sobre as águas. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Segunda, os discípulos têm medo e começam a gritar apavorados. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Terceira, Jesus se identifica e os acalma, dizendo: "Não tenham medo". Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais". Quarta, Pedro, para se certificar que era Jesus, imediatamente pede para estar com ele. Respondeu-lhe Pedro:
Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo sobre as águas. Neste texto, Deus quer nos mostrar como fazer para estarmos acima dos problemas da vida. Não podemos ser afogados por eles, precisamos aprender a andar sobre eles. Este é o segredo para termos uma vida vitoriosa. As ondas, por causa do vento, açoitavam o barco. Os discípulos já estavam apavorados, tinham medo de se afogar. Viram alguém andando sobre as águas. O medo foi ainda maior. Ninguém anda sobre as águas. O medo traz insegurança, tira a paz, mas é Jesus quem chega. E Pedro, testando, se arrisca a ir ter com ele. Não adianta estarmos cantando que vamos viver rompendo em fé, vamos plantar e colher, vamos lutar e vencer, se não aprendermos a viver acima dos problemas. Normalmente os problemas vêm e nos desanimam. O desânimo traz o medo. É um inimigo terrível para a nossa fé. Quando temos medo, nós deixamos de ver a glória do Senhor. Pedro caminha sobre as ondas. Queria estar onde Jesus estava. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Pedro afundou porque estava inseguro, viu as ondas altas e se apavorou. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Versículo 30. É muito normal buscarmos um lugar seguro para pisar. Eles eram 12 discípulos. Melhor seria para Pedro ficar dentro do barco, mas, mesmo que estivesse sendo açoitado pelas ondas altas, pelos ventos contrários, não era o momento de estar fora do barco. Pedro vê a situação e pensa: eu posso estar onde Jesus está. Eu posso caminhar sobre as ondas. E faz este pedido fantástico: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Não olhemos para as ondas, não olhemos para as águas. Caminhemos sobre elas, caminhemos para onde Jesus está e teremos paz e a segurança que tanto precisamos. Capítulo 4. Viver de fé em fé. Problemas não significam ausência de Deus. São degraus para subirmos de glória em glória, de fé em fé. Está escrito em João 11, 40 a 42. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus estava falando de Lázaro, morto e enterrado há 4 dias, com uma pedra fechando o túmulo, já cheirando mal. As suas irmãs e a multidão já não criam mais, quando ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Estava nos mostrando que Deus pode até demorar a responder, mas com certeza sempre ouve o que pedimos. Muitas vezes, quando enfrentamos os problemas, pensamos que Deus não está nos ouvindo, que a nossa oração não passa do teto, que não estamos em comunhão com Ele ou até mesmo que não merecemos. Deus sempre nos ouve. O salmista nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Quem tirou a pedra do túmulo de Lázaro? Foram os homens. Se quisesse, Jesus mandaria com apenas uma palavra que a pedra se retirasse sozinha, mas deixou que os homens o fizessem para mostrar que nós temos que dar o primeiro passo para buscarmos a solução de nossos problemas, tirar as pedras que impedem que Deus haja em nossa vida. Nós damos um passo de fé e Jesus nos dá a vitória. Deus não chama pessoas preguiçosas. Ele procura aquelas que estão trabalhando, que estão buscando. Pedro não deu 1 ou 2 passos e se afundou. A palavra declara que Pedro caminhou, andou mesmo sobre as águas. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Gosto de imaginar esta cena. Pedro colocou o pé para fora, foi tateando, quando sentiu que estava firme, pôs o outro pé,
sentiu firmeza e deu o primeiro passo, bem lento, depois o outro mais forte, o outro mais firme, e os discípulos que estavam no barco começaram a ficar abismados. Antes de ele caminhar, os discípulos devem ter dito com certeza: vamos ver no que vai dar isto. Ele vai afundar. Fiquem olhando, prestem atenção. É assim que muitas vezes acontece em nossa vida. Às vezes, nós estamos começando a caminhar, a crescer, e até mesmo irmãos da fé dizem: isto não vai dar em nada. Eu que já tenho 20 anos aqui não consegui nada ainda. Por que ele que começou ontem vai conseguir? As pessoas são incrédulas e precisam se apoiar na fé dos outros. Não conseguem e começam a querer que as outras também sejam derrotadas. Fazem como fizeram com Isaac. Nós preferimos não ter água a vermos Isaac prosperando, cavando poços e obtendo vitórias. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque porfiaram com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também porfiaram, por isso chamou-lhe Sitna. Gênesis 26, 19 a 21. Não podemos admitir isso. Um rapaz da minha igreja decidiu vender cachorro-quente. Orei com ele, abençoei seu projeto e fiquei esperando. Encontrei alguns dias depois, todo desanimado, porque alguém lhe disse que tinha montado um e não dera certo. Disse que o mercado estava saturado e ele iria morrer de fome. Resolveu não fazer. Segundo ele, o outro já era crente há mais tempo, já era batizado no Espírito Santo. Toda a sua família era crente, não conseguira. E ele, como novo convertido, com certeza não iria conseguir também. A sua fé foi minada, porque ouviu uma palavra de derrota. Aceitou uma palavra de desânimo de outra pessoa. Outra pessoa que tivera com seus negócios falidos também tiveram a mesma ideia. Montou tudo, começou a trabalhar e o empreendimento cresceu tanto que as pessoas fazem fila esperando para serem atendidas. Sabe por quê? Porque tomou uma decisão, deu um passo de fé e confiou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que te tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 7, 8. O Brasil está passando por um período em que só se fala em crise, em desemprego. Muitas pessoas querem sair, querem se mudar para outros países, pensando que lá fora poderão resolver seus problemas, ganhar dinheiro. A nossa confiança precisa estar em Deus. Não é o país que é abençoado. A bênção está sobre nós, não importa onde estejamos. Isaac prosperou não porque a terra era boa, mas porque ele tinha a bênção do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Gênesis 26, 2 a 6. Diga sempre: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E por estar em Cristo, eu creio que o meu Deus vai me ensinar a caminhar sobre as ondas da vida. O problema tem força, mas a força de Jesus é maior. O problema pode ser grande, mas o nosso Deus é maior, é todo-poderoso. Não há impedimento algum quando Deus começa a agir em nosso favor. A palavra declara em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele, Jesus, que me fortalece. Capítulo 5.
por que duvidaste? Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Pedro andou sobre as águas, caminhando em direção a Jesus, mas logo teve medo e começou a afundar. Por que ele teve medo? Porque sentiu o vento forte e contrário. Porque olhou para baixo, para o que o atribulava. É assim que Satanás faz conosco. Quando participamos de um culto, recebemos uma palavra profética, abençoada, temos a certeza de que receberemos a bênção de Deus, que Ele vai fazer um milagre na nossa vida, vai nos dar a vitória, que a palavra foi para nós, mas quando saímos, começamos a sentir o vento forte. Satanás usa pessoas para nos desanimar, para nos dizer que não vai dar certo. Aparecem aqueles que dizem que o produto não é bom para vender, que não vamos conseguir trocar de carro, os da família criticam, falam que não vamos melhorar, que vamos afundar. É só pessimismo. Satanás quer frustrar nossos sonhos para que o plano de Deus não se realize em nossa vida. Às vezes eu olho as pessoas na igreja e tenho a impressão de que a maioria delas não é feliz, não é realizada. Pelo contrário, está como aquele submarino russo que afundou e, por causa do orgulho de um país, uma tripulação inteira morreu no fundo do oceano. Ninguém teve a coragem de dizer: ajude-nos, socorram-nos. Pedro afundou porque olhou para as águas debaixo de seus pés e não para as estrelas. Deus quer fazer conosco como fez com Abraão. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Gênesis 15, 5. Quando Pedro estava afundando, disse: Senhor, salva-me, ajude-me, socorra-me. Esta foi uma oração maravilhosa, um pedido de socorro no momento da angústia, do desespero. Quando estamos sendo treinados, quando Deus está formando em nós músculos espirituais para vencermos, Ele entende as nossas fraquezas, a nossa fragilidade. Mas nós precisamos fechar as brechas para que Satanás não mine as nossas forças, não diminua as nossas bênçãos, não roube a vitória que foi revelada na palavra de Deus para a nossa vida. Se Deus disse que vai fazer um milagre na sua vida, comece a se fortificar. Faça como Abraão. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 20, 21. Fortaleça a sua fé dando glória a Deus. Não desanime, não desista, não jogue a toalha, porque o Senhor vai fazer o impossível acontecer em sua vida. Muitas vezes nós deparamos com pessoas que parecem estar se afogando, parecem estar morrendo. Meu avô morava em uma fazenda onde eu passava as férias quando criança. Havia ali uma lagoa. Resolvemos nadar e minha tia nos recomendou que não fôssemos para o fundo. Ficamos brincando, caminhando e aos poucos eu comecei a pular. De repente caí no lugar mais fundo e meus pés não alcançavam o chão. Subi e desci 3 vezes, já engolindo água, afundando. Quase morri afogado perto de muitas pessoas. Fui socorrido por ela que estava atenta e puxou-me pelo cabelo. Demorei um pouco para me livrar de toda aquela água que bebi. Depois do susto, ela me repreendeu, pois eu tinha desobedecido às suas ordens. Isto acontece com muitas pessoas que brincam com o pecado, com as situações adversas. Satanás vem, dá uma rasteira, a pessoa afunda e não sabe mais o que fazer. Através desta mensagem, o Espírito Santo está falando ao nosso coração e tem uma palavra de vitória que vai mudar a nossa vida. Ele está estendendo a mão para nos levantar, para nos salvar. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro afundou porque teve medo, sentiu o vento forte e deixou de olhar para Jesus. Jesus disse que ele era homem de pequena fé. Por quê? Afinal, ele teve uma fé de boa qualidade. Todos estavam no barco e só ele resolveu sair ao encontro de Jesus. Essa foi uma fé de grande motivação. Ele pensou: eu quero estar onde Jesus está. E perguntou: Jesus é o Senhor? E disse:
Eu quero estar aí também. Essa fé foi de grande intensidade, pois ele caminhou, andou sobre as águas. Muitas pessoas nas igrejas criticam os outros, mas não fazem nada. No que a fé de Pedro era pequena? Na duração, no tempo. Ele teve fé excelente, só que durou pouco. Existem pessoas que agem como Pedro, com uma fé que dura pouco tempo. Vão para o culto, ficam gigantes, viram heróis, gritam, amarram, expulsam e, quando saem, a fé murcha, morre em minutos ou em segundos. A fé não dura nem um dia. É por isso que nós insistimos que um culto precisa do louvor, da oração, mas principalmente da palavra, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quanto mais ouvimos, lemos ou meditamos na palavra, mais fé é gerada em nosso coração, mais a nossa fé permanece. Você tem aprendido a caminhar acima dos problemas da vida? As dificuldades estão vindo e você tem se tornado um murmurador? Talvez você esteja dizendo: não vai dar, não tem jeito, Deus não me ama, não me quer, eu vou morrer. Deixe isso, olhe para o seu Salvador, creia nele. Receba esta palavra e aprenda a caminhar sobre os problemas da vida. Certa vez ouvi o testemunho de um homem que era dono de uma empresa de picolé e sorvete no Nordeste. Ele não era crente ainda, e as coisas começaram a piorar, indo à falência. Converteu-se e ouviu uma palavra que entrou no seu coração. Resolveu começar um novo negócio. Um disque frango. Comentou com sua esposa e ela, não acreditando, disse: se nós falimos com sorvete, com frango nós vamos morrer. Mas ele ficou com a palavra profética, creu, começou a trabalhar e hoje ele tem uma grande empresa bem-sucedida. Isto porque recebeu uma palavra de vitória em sua vida e a colocou em prática. Você está recebendo uma palavra de vitória hoje. Aplique esta palavra em seu coração. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não diga que os seus problemas são maiores que sua fé, que sua vida. Diga para você mesmo e para os seus problemas: Deus está gerando fé em minha vida. Deus está me treinando. Está trabalhando comigo para que eu aprenda a andar sobre as águas, sobre os meus problemas. Nós temos de ter uma fé vibrante, uma fé duradoura, uma fé que não se apaga, que não termina quando os problemas chegam. Tenhamos uma fé que cresce de glória em glória, de vitória em vitória. Vão surgir problemas maiores, mas a nossa fé está sendo gerada para conquistarmos coisas ainda maiores para a glória e louvor do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Capítulo 6. Pela fé em Jesus, posso vencer os problemas da vida. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Aprendemos então que Deus sabe dos nossos problemas e está acima deles. Derrota não é coisa de cristão, não é coisa do povo de Deus. Fico bastante tocado quando encontro pessoas dizendo: Deus manda dizer que vai lhe dar vitória, vai curá-lo, vai abençoá-lo. Todas estas verdades estão escritas na Bíblia. Sei que as promessas são para nós, se obedecermos e andarmos no caminho do Senhor. Precisamos tomar posse dessa palavra. Ela precisa fazer parte do nosso coração, da nossa vida. Precisamos aprender a caminhar acima dos problemas. Deus quer nos dar a vitória e nos conservar nela. Quer nos curar e nos conservar sãos. Quer nos abençoar e nos conservar nas bênçãos. Quer nos ungir e nos conservar na unção. Quer nos dar alegria para que sejamos sempre alegres. Pela fé em Jesus, eu posso vencer os problemas da vida.
Pedro afundou porque foi um homem de pequena fé, mas é maravilhoso ver Jesus nessa situação. Muitos pregadores dizem que Jesus estava repreendendo Pedro, censurando-o quando disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas eu creio que ele tenha dito: filho querido, olha como é que se anda. E deu o primeiro passo, acalmando-o, não deixando que olhasse o vento, as nuvens negras, os problemas, as ondas altas. Talvez ele tenha perguntado: Pedro, o que está afligindo você? São essas ondas altas? Este vento contrário? Você pode estar acima dessas coisas. Coloque o seu pé aqui, caminhe comigo, aprenda comigo. E Pedro e Jesus caminharam sobre as ondas e chegaram ao barco. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Não está escrito que ele tenha perguntado: e vocês, não têm fé? Jesus não acusou os outros, apenas olhou para o vento e o acalmou. E tudo se fez bonança. Os discípulos se aproximaram de Jesus e o adoraram. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Muitos têm a visão de Deus como um déspota, que fica lá em cima somente para nos corrigir, pesar a mão sobre nós, cobrar, dizer que somos fracos, que não sabe por que nos escolheu, que não servimos para nada. Um Deus assim não merecia que crescêssemos nele. Eu acredito num Deus que nos ama, que nos levanta, que nos coloca de pé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 1-3 e 9-11. Capítulo 7. Chegaram à outra margem. É maravilhoso quando aprendemos com Jesus, quando Ele nos revela o seu querer, a sua vontade. Mesmo quando vacilamos, Ele nos ama, não nos acusa, não nos condena. Antes, pelo contrário, nos estende a sua mão, nos salva e nos dá novas oportunidades. Ele acalma as ondas altas e faz com que tudo seja paz para que possamos chegar à outra margem. Os discípulos sozinhos não chegaram, mas Jesus apareceu quando mais precisavam para conduzi-los. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Quando Jesus lhes ordenou que entrassem no barco, ele sabia que teriam problemas, teriam dificuldades, mas queria lhes ensinar uma grande lição. Jesus tinha dado poder e autoridade aos seus discípulos para que curassem pessoas, expulsassem demônios e depois disse: não se alegrem por terem realizado grandes coisas, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Com certeza o coração e a cabeça dos discípulos estavam confusos porque, depois de presenciarem tantos milagres, passaram por aqueles momentos de angústia, dúvida e medo. Esta era a grande lição. Com Jesus, podemos sempre experimentar coisas maravilhosas, sobrenaturais, mas há sempre coisas novas. Há sempre mais para aprender do Senhor. Ele queria que os discípulos aprendessem a viver acima dos problemas da vida, tendo a certeza de que, no momento certo, ele viria acalmar as ondas. Conclusão. Será que temos recebido a palavra de Deus como uma revelação? Será que temos aprendido a andar acima dos problemas da vida? Só anda nessa dimensão quem é espiritual, quem realmente conhece a palavra de Deus.
o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Esta é uma revelação das coisas espirituais. A mente carnal não consegue viver acima dos problemas. No mundo de hoje, com tantos conflitos, tantas dificuldades, violência, incerteza, desemprego, a pergunta é sempre a mesma: como é que eu vou enfrentar estes problemas, estas dificuldades, a separação, o filho nas drogas, um parente que está doente? Como vou enfrentar a falência, as crises interiores que estou vivendo, a decepção, as coisas que estão acontecendo, o roubo do meu carro? Só podemos enfrentar tudo isso com a mente de Deus, crendo que o que Ele revelou aqui vai mudar nossa vida, nossa história, nossa sorte, vai transformar nosso coração com uma fé vibrante, uma fé que pulsa, uma fé firme e inabalável. Os discípulos, através daquela dificuldade, foram instruídos, ensinados. É preciso aprender a viver acima dos problemas da vida, das dificuldades, acima das lutas e das provas. Agora podemos ter esta fé que nos fará em Jesus vencer os problemas da vida, passar para outra margem, para o outro lado, não estarmos presos, não afundarmos, não sucumbirmos, mas chegarmos até onde Deus quer que cheguemos. Que você possa abrir o seu coração e receber esta palavra como uma revelação de Deus para a sua vida e que você possa viver em vitória e ser transformado. Entendemos, então, que os problemas e adversidades servem para nos amadurecer, nos fazer crescer espiritualmente. Muitas das nossas lutas poderiam ser resolvidas mais rapidamente, mas muitas vezes nós fazemos como aquele povo que Deus tirou do Egito e colocou no deserto. Convivemos diariamente com grandes milagres, as grandes manifestações de Deus, o maná, a água da rocha, as codornizes. No entanto, não deixamos de murmurar se a luta dura um pouco mais. Deus quer provar a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele. Quer saber se o que nós passamos nos fez aprender a andar sobre os nossos problemas, confiando que, no final, Ele nos dará a vitória. Não há vitória sem luta. Não nos deixemos vencer pelo desânimo, pelo cansaço, pelas frustrações da vida. Mesmo que não sintamos a sua presença, é preciso saber que Ele está presente. É preciso entender que a presença de Jesus não significa ausência de tempestades. Mas tenhamos sempre a certeza de que o barco não vai afundar, que não morreremos afogados. Não há vento contrário o tempo inteiro. Virá a bonança no tempo de Deus. Deus não quer só nos dar a vitória, mas quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Oração. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando ao meu coração neste momento. O Senhor sabe de todas as coisas. Foste tu mesmo que disseste a Moisés: eu sei as aflições do meu povo, eu escuto o choro do meu povo.
O Senhor vê aquilo que o teu povo está passando, sabe das dificuldades, da escravidão, das lutas e desce para livrá-lo, para andar no meio dele e dar-lhe a vitória. Eu creio que tu vais fazer maravilhas na minha vida, porque agora conheço os teus poderes. Deus, faça-me entender que o Senhor não está alheio às minhas dificuldades, que o Senhor conhece tudo o que está acontecendo e está no controle de toda a situação. Jesus, aprendi que o Senhor está em um lugar alto, intercedendo por mim e, o que é mais fantástico, que o Senhor está acima dos problemas da vida. Os problemas da vida não podem fazer o Senhor sucumbir, porque o Senhor é Deus. Senhor Jesus, tu tens todo o poder e toda a autoridade que foram dados a ti nos céus, na terra e embaixo da terra. O Senhor pode curar, pode libertar, pode transformar. E o que é melhor, quer me ensinar a viver acima dos problemas da vida. Esta é a revelação do Senhor para a minha vida. Levanta-me, Senhor, antes que eu afunde, antes que eu seja submerso pelas situações da vida. Não me deixes desistir. Levanta-me, Pai, salva-me de tal forma que eu possa ser abençoado pela Tua mão. Toca o meu coração, a minha vida. Derrama sobre mim a Tua graça e o Teu poder. E dá-me a Tua vitória hoje, a Tua poderosa vitória. Abençoa o meu coração e dá-me a certeza e a segurança de que é o Senhor quem me dá paz, quem faz a bonança na minha vida, quem resolve os meus problemas. O Senhor é quem me dá a vitória pela fé. E que assim eu possa chegar a outra margem para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Como viver acima dos problemas? Pastor Josimar Fonseca. Editora Bercron. Livro narrado por Gil Kleber.